Olá, tudo bem? Muito bom dia. Nesta manhã de domingo está começando mais uma edição do Agora Agro. E no programa de hoje nós vamos falar sobre tecnologia de aplicação na produtividade da soja e vamos falar também sobre o mercado tecnológico e comercial da raça Nelore. O Agora Agro já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre tecnologia de aplicação na produtividade da soja. Confira. Eu vou conversar agora com o agrônomo Lucas Rafael Maesta Dias. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a extrema importância do mundo agro e vamos falar sobre tecnologia de aplicação que ajuda a aumentar a produtividade da soja. Resumindo, aplicação principalmente de defensivos agrícolas. Lucas Rafael, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, para a gente falar sobre um tema importante, que é aumento de produtividade. Falando em aumento de produtividade, todo mundo fica feliz. Você está bem? Está joia? Boa tarde, Antônio. É satisfação participar aí do seu programa, né? Para a gente falar de um tema tão importante hoje que é aí no nosso agro, né? A questão da tecnologia de aplicação dos produtos, né, fitossanitários. Ô Lucas, de maneira geral, a gente costuma entender ou falar que uma boa parte dos produtores não faz uma aplicação correta, ou de defensivos agrícolas, enfim. Ele sempre, ou ele extrapola muito, ou ele desextrapola, aplica menos. De maneira geral, isso acontece? Tony, isso é o que mais acontece, na verdade, de norte a sul do país, viu? Brasil todo. É que assim, não adianta hoje o produtor, não adianta ter os melhores pulverizadores, os melhores maquinários e os melhores produtos, se você não souber, né, aplicá-los adequadamente e corretamente. Tá? E aí então que entra a questão da tecnologia de aplicação, né? Não adianta você ter todos esses dois parâmetros se você não manejar adequadamente a tecnologia de aplicação, né? Em relação a, por exemplo, as condições ambientais, né? Que entra vento, temperatura, umidade e demais fatores, né? Que podem afetar isso aí. O produtor nem sempre segue as recomendações. E não é só produtor, não. Pecuarista também. Às vezes está escrito lá a fórmula do remédio, do produto, exige 10 ml assim, 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 agulha tal, tal, tal. Mas não tem jeito. A maioria faz a coisa de maneira errada. Por que isso acontece, hein? Você que está no campo aí, o que acontece na cabeça do produtor? Às vezes a gente vê muito essa questão de recomendação de dose. O produtor realizar até uma dose abaixo do que é recomendado por causa da questão do custo, né? Às vezes aquele tal produto é caro, eu acho que se eu usar uma dose menor dele, né, eu vou estar tendo o mesmo resultado. Aí às vezes o produtor faz isso, né, e a gente sabe que isso não está correto, né? Vamos falar de um herbicida, por exemplo, eu uso uma dose menor, só que aquela dose não é o recomendado, né, para você estar eliminando aquela específica planta daninha. E isso aí pode até agravar, até, no caso, a resistência da planta daninha, né, a um herbicida, né? Isso, estou citando um exemplo aí. Mas isso acontece demais. Questão de recomendação, às vezes, de adjuvantes também, né? O pessoal, às vezes, não quer usar a dose recomendada e quer tirar o pé e reduzir um pouco a dose para sair mais em conta, né? Só que no final a gente sabe que o mais barato acaba saindo mais caro em algumas situações. Eu acho que isso que você acabou de falar é típico, vamos dizer, eu não conheço outros países, mas eu acho que isso é típico de brasileiro, a gente também fazer a automedicação, né? O médico mandou tomar 3 comprimidos, quer saber de uma coisa, eu só vou tomar 2. Ou manda tomar 2, não, eu vou tomar 3, que é para dar uma pancada logo de uma vez. Isso é muito comum. E provavelmente o que acontece, a volta da praga e de doenças e uma série de outros problemas, às vezes é consequência disso. Ou excesso ou falta. Porque o equilíbrio é que traz, vamos dizer, os melhores resultados, né? Exatamente. Então, assim,
Basta nós, como agrônomos aí, igual no meu caso, somos focados em tecnologia de aplicação, basta a gente querer, é função nossa orientar o produtor, né? Sempre fazer a dosagem correta, porque aquela dosagem ela foi trabalhada, ela foi pesquisada, né? Foi estudada. Então, às vezes, se você fugir disso aí, você pode ter, né, problemas com dano, agente de dano na sua lavoura e, consequentemente, reduzindo a sua produtividade, né? A cultura não vai expressar aquele potencial que ela poderia estar expressando, né? Ô Lucas, além desses problemas todos de não obedecer assim o critério que é recomendado pelo fabricante de um determinado produto, nós temos um outro agravante ainda aqui no Brasil, que é o contrabando de produtos, né? Tem muita gente aí usando o produto, pagando 50% mais barato, só que lá no final a lavoura vai ficar 3 vezes mais cara, né? Exatamente. Isso aí tem bastante, né? Às vezes a gente se depara com alguma coisa assim no campo. É claro, a gente tenta nem intervir nesse meio aí, né? Claro. Então, por exemplo, às vezes recomendação nossa, a gente encontra alguém que tem um produto assim, a gente acaba nem se metendo naquilo lá, né? Às vezes aquilo é por conta e risco do produtor, aí é que a gente acaba nem se mexendo. Mas às vezes a gente vê muita questão de... Eu já vi produtor comprando produto assim, antigamente, principalmente com fungicidas, né? Aí fez a aplicação do fungicida. Aí, daqui uns dias, estourou a doença. Pô, mas o que aconteceu? Ele fez a aplicação lá, né, alguns dias atrás, mas não segurou. Aí fazem análise dos produtos, vão ver que apenas, nessa ocasião, foi um óleo mineral. Ou seja, pulverizou óleo mineral que não vai ter um efeito numa ferrugem, né, em algum outro tipo de doença aí. O barato saiu caro. E muito caro. Essa conversa nossa me fez lembrar o seguinte, eu estava lendo agora um artigo que saiu, a falsificação de sementes aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, 90% da semente utilizada de feijão no Brasil não é semente certificada. Infelizmente não é. Para você ter mais uma coisa, semente de arroz também é outro problema. Semente de algodão, o pessoal está falsificando semente de algodão. E a semente de soja está em 4º lugar, sementes vendidas clandestinamente, que não são sementes, vamos dizer, certificadas. Quer dizer, é um campo que às vezes você procura aí baratear o seu custo de produção e você acaba se prejudicando, e prejudicando muito. Então isso tem que parar, essas coisas não podem continuar acontecendo. É claro que a gente sabe, o Lucas sabe muito melhor do que nós, o custo de produção está pela hora da morte, está tudo caro, nós estamos com um problema econômico. Tem problema do dólar aí, que tudo é dolarizado no país, mas nós não podemos estar fazendo esse tipo de coisa. Isso é um risco que nós colocamos não só para os nossos negócios, como para a população também. Exatamente, né? E é aquela questão, né? Às vezes uma semente, por exemplo, igual o senhor citou aí, né? A gente sabe dos preços caros que está hoje, né? Claro, mas toda aquela semente é mais cara, mas ela tem qualidade, tem um ótimo vigor, a gente sabe que vai dar um bom resultado ali no estágio inicial do estabelecimento da cultura ali, né? Às vezes você pega uma semente aí que não tem procedência, claro, né? Pode vir a agravar aí já um início de safra ruim, né? Mas envolve muita questão do custo, né? Ô Lucas, você que é um especialista nessa área de tecnologia de aplicação, o que você recomenda para um produtor? Que recado que você dá para ele? Eu recomendo assim, eu sou filho do produtor também, então a gente cresceu nesse ramo, né? De plantando as lavouras aí. Então, assim, hoje, falando da tecnologia de aplicação, né? Para mim, isso aí é um limitante de produtividade, viu, Antônio? Tá? Quando você começa a trabalhar isso aí mais focadamente, você vê que isso aí é um limitante de produtividade. Quer ver um exemplo? Qual é a atividade que o produtor mais executa numa lavoura de algodão, por exemplo? Qual é? Ele planta uma vez, certo? E aí ele colhe. Ele faz alguma outra adubação. Mas quantas vezes ele entra pulverizando, controlando praga, doença e plantas daninhas? São várias vezes. Algodão eu já vi casos de 30, tá? No Mato Grosso. 30 pulverizações. Ou seja, não adianta você também só ter o melhor produto, igual eu expliquei, né? O melhor produto ou o melhor maquinário, se você não souber manejar adequadamente essa tecnologia de aplicação. E deixa de aplicar um fungicida no algodão, tá? Deixa de aplicar adequadamente um fungicida ou uma praga.
entendeu? Não vai produzir. Exatamente, é extremamente importante você saber manejar adequadamente a tecnologia de aplicação. É verdade. Bom, eu conversei com o Lucas Rafael Maesta Dias. O Lucas é agrônomo e ele é especialista nessa área de tecnologia de aplicação. E nós falamos sobre alguns cuidados que você, produtor e pecuarista, deve ter no momento de uso de um determinado produto químico. Aplique certo que o resultado é positivo. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu espero trazê-lo mais vezes aqui e até a próxima, tá bom? Obrigado, Antônio. Grande satisfação de poder estar participando, tá? Tá ok. Valeu. Um abraço, obrigado. Tchau. Tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado tecnológico e comercial da raça Nelore. É um minuto só, nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Você vai acompanhar agora uma conversa que eu tive com uma pessoa especializada em mercado de melhoramento genético e também comercial. E nós vamos falar sobre a raça Nelore, uma das mais importantes raças do país. Confira. Eu vou conversar agora com Ronan Antônio Aze Filho. O Ronan é pecuarista e é também secretário da Associação Goiana do Nelore, a AGN, uma importante associação aqui no estado de Goiás. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre a raça Nelore, não só aqui em Goiás, como em nível nacional também. A raça Nelore hoje é provavelmente uma das principais, ou é a principal raça para a pecuária de corte, para a produção de carne aqui no nosso país e principalmente na região centro-oeste e norte do Brasil. Ronan Aze Filho, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante que é a raça Nelore, o crescimento da raça Nelore e também para a produção de carne, um dos grandes filões da economia brasileira e do mercado nacional e internacional. Tudo bem, Ronan? Tudo bem, agradeço muito o convite, é sempre um prazer falar da raça Nelore, a raça mãe do Brasil. Ronan, a raça Nelore é uma raça, vamos dizer assim, em nível nacional, é uma raça até nova, aqui em nível Brasil. E nesses últimos 15, 20 anos, houve assim um incremento muito grande no melhoramento genético do Nelore. Antes, olhava-se um animal por fora, barbela e carcaça, tamanho e tal. Hoje, a tecnologia faz a gente olhar para o Nelore por dentro, que é a sua eficiência, a sua, vamos dizer assim, a sua grandeza na reprodução de obter filhos bons, animais bons. E o melhoramento genético, principalmente aqui no estado de Goiás, vem ganhando muito peso, muita força, né? E você é um dos melhoristas, né? Você, seu pai. Toninho, a evolução nesse sentido é muito grande, realmente. Os animais têm passado por uma evolução e isso tem atingido a questão de ganho de peso, a questão de rendimento. Então, o Nelore está, assim como vários segmentos, tem evoluído muito. Agora, é importante que se diga, Tony, que essas evoluções, essas avaliações dos animais, não se pode deixar de preservar
a raça Nelore na sua essência. Sim. E o que é a essência da raça Nelore? A raça Nelore é o quê? A rusticidade. Isso tudo, a rusticidade é o principal fundamento da raça. Porque hoje mesmo eu estava conversando com um grande pecuarista, ele estava me contando, como você disse aí da questão da raça Cenova, em 1962, quando da importação dos animais que fizeram a diferença na raça, como Carvard, Padua Casando, Golias e vários outros raçadores que até hoje fazem história, houve então, nessa ocasião, a revolução da pecuária. Uhum. Porque não se conseguia antes ter animais das outras raças em grandes extensões, em grandes quantidades. Já existiam raças que estavam no país, mas que necessitavam de um acompanhamento mais próximo, como no momento da aparição, você tinha que colocar o bezerro para mamar. E a raça Nelore tem uma habilidade materna espetacular. O bezerrinho nasce lá, com pouco tempo já está mamando, e daqui a algumas horas já está correndo com a mãe. Então, e a mãe, ela é vamos dizer, entre aspas, uma leoa, uma defensora do seu filho, do seu bezerrinho ali. Então, nas pecuárias, nas fazendas de grande extensão, na produção extensiva, tudo isso é avaliado. Agora, com o passar do tempo, houve aí avaliação, esses índices de avaliação de carcaça, de peso ao desmame, peso sobre ano, peso ao ano. Então, vem tendo avaliação de vários segmentos. Agora, nós não podemos deixar de forma nenhuma, viu, Toninho, de perder a questão do racial. O Nelore puro, ele deve, sim, prevalecer. Por que eu digo isso? Porque esses índices de avaliação, de programas de melhoramento, é inquestionável a sua eficiência, a sua qualidade e o reflexo na pecuária. Só porque nós não podemos perder o racial. O animal Nelore tem que ser conhecido pela sua beleza, pela sua rusticidade, por sua habilidade materna. É um animal que tem que manter a qualidade de aprumos, tem que ter uma boa ossatura. Tudo isso para refletir lá na pecuária extensiva. Por que nós criamos o Nelore PO? Nós criamos o Nelore PO para produzir animais melhoradores. Esses animais melhoradores nós vamos produzir touros que vão fazer bezerros nas grandes fazendas, ou pequenas fazendas também. A questão é produzir um animal melhorado. Então, ali existe uma carga genética voltada para isso, produção de carne, temperamento, habilidade materna, beleza racial. E o Nelore tem tudo isso. Basta você verificar que todos os trabalhos de seleção de outras raças, como, por exemplo, o Angus, quando quer fazer o cruzamento, é cruzamento com o Nelore. Porque é a raça... Sim, Tony. Na verdade, a raça Nelore é a forma, né? A raça Nelore é a forma. É a que, vamos dizer, que comanda o espetáculo da produção de carne em nível nacional. Basicamente em nível nacional. Agora, nós temos outras raças também, principalmente raças europeias, que cruzadas com a Nelore produz um resultado muito bom, aproveitando as características raciais de rusticidade, de precocidade do Nelore. O Nelore é um animal tão, vamos dizer assim, tão importante, que ele passa a seca inteirinha, às vezes o couro e o osso. As primeiras chuvinhas que dão, o capim começa a sair, o Nelore começa a pastar, basicamente, imediatamente transforma o animal. É muito rústico. É o animal que deu certo aqui no Brasil. Né, Ronan? Sem dúvida. A gente fala até que o Nelore é a raça do Brasil. É a raça brasileira. É a raça do Brasil. Porque nós temos aí, você veja, no caso nosso de Goiás, o Vale do Araguaia, milhões de animais de cabeça, e uma seca extrema e um calor extremo. E a raça que melhor se adaptou ali foi o Nelore. Uhum.
Então, todo tipo de clima que você usa o Nelore, e agora eu vou puxar para o lado do Nelore, porque a gente é nelorista, então vou falar. As grandes pecuárias que têm feito confinamento, eles têm verificado que com essa evolução genética que a gente se referia no início da entrevista, o rendimento que o Nelore está dando, a conversão, está equiparado a esses cruzamentos, ou até mais, visto por ele comer menos e converter mais. Então, diminui um pouco do custo da produção dele. Era justamente o que eu ia comentar. Uma série de trabalhos técnicos, científicos que estão sendo realizados já chegaram a essa conclusão. Tem animais que chega a dar 20%, né, de conversão a mais. Quer dizer, come 20% a menos e ganha 20% a mais. Mais ou menos isso aí. Quer dizer, é uma raça que está, vamos dizer, em franco crescimento, não só em quantidade de animais, mas também como tecnicamente falando, né? É uma raça que, não adianta, é a raça brasileira essa daí. Principalmente aí de São Paulo para cima, vamos dizer, o que pinta mesmo, o que sai na foto, é o Nelore. Além disso, Toninho, que você está dizendo, o que o Nelore precisa? Pasto bom, sal mineral de qualidade, água boa. Ele vai bem. Não, se tivesse esses três, você pode deixar. Pode deixar que ele se defende. Ele se vira. Então, ele se vira. Então, as outras raças, com todo respeito às outras raças, ele respeita todas as demais, mas eles precisam de um cuidado muito maior, tanto com a questão de carrapatos, de outras coisas, que o Nelore não tem, ou tem muito pouco. Então, a gente dizer do Nelore é sempre uma satisfação, e que você disse aí é a puríssima verdade. Nelore entrou com força no Brasil a partir de 1962, por aí, e é uma raça que está em franca expansão, e não há como fugir disso. Nelore é Nelore e é a raça do Brasil. Ele vai muito bem com qualquer outra raça, principalmente de origem europeia. Se fizer um cruzamento, nós temos animais muito bons e animais valorizados. Mas a base lá embaixo, o alicerce, é a Nelore. Bom, eu conversei com Ronan Antônio Aze Filho. O Ronan, ele é pecuarista, é melhorista da raça Nelore. Não só ele, mas tem ele, tem o pai, tem o tio também. E o Ronan é o secretário da Associação Goiana do Nelore. Ronan Aze Filho, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu quero te trazer mais vezes aqui para a gente falar um pouquinho mais de Nelore e também falar especificamente sobre o trabalho da Associação Goiana do Nelore. Muito obrigado. Toninho, os agradecimentos são meus, estou sempre à disposição. Um abraço ao nosso presidente da Nelore, Silvestre, e conte sempre comigo. Falou, um abraço, obrigado. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas o que melhor se adapta às mudanças. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa. Tchau.